Alguma vez nos questionamos sobre como é que tudo isto realmente começou? Bem, hoje vamos fazer precisamente isso. Vamos mergulhar numa visão fascinante do universo, baseada no documento 42. Vai ser uma viagem que nos leva desde a origem de toda a energia até à estrutura do átomo, para no fim descobrirmos o papel que a mente parece desempenhar em tudo isto. Vamos lá. Esta citação, uau! Ela estabelece logo à partida a grande dualidade que vamos explorar. A ideia de que o universo é ao mesmo tempo físico e espiritual, quase como um corpo material com uma alma. É este o ponto de partida para tudo o que vamos ver a seguir. Então, o nosso percurso está traçado. Começamos na origem de tudo, depois seguimos a jornada da energia até ela se transformar em matéria. De seguida, mergulhamos no interior de um átomo e, por fim, analisamos a força que parece guiar todo este processo: a mente. Ok, vamos ao início de tudo. A origem. De onde é que vem toda a energia e a matéria que vemos à nossa volta? Segundo esta fonte, a resposta não é bem o quê, mas sim um quem. E também um onde. A ideia aqui não é de todo a de um Big Bang impessoal. O que este modelo propõe é uma fonte consciente, o Pai universal, que reside num local físico e central, a Ilha do Paraíso. É o ponto zero de toda a criação. É mesmo daqui que tudo flui. E o paraíso não é só o ponto de partida. Pensem nele como o centro de um circuito cósmico. Um circuito gigantesco e eterno. A energia sai, cria universos inteiros e, eventualmente, tem de regressar à sua fonte. É um sistema fechado, mas em movimento perpétuo. Muito bem, então a energia sai do paraíso. Mas como é que esse potencial bruto, essa coisa pura, se transforma em algo que consegue de facto construir um universo? Esta é a grande questão, não é? E não é um processo instantâneo. O documento descreve uma autêntica metamorfose, uma evolução da própria energia. Ela passa por várias fases bem distintas antes de se tornar naquilo que nós reconhecemos como poder físico. Vejam só esta transformação. A energia começa como um potencial puro, a chamada potência de espaço. Depois é como que é ativada, tornando-se força primordial. A seguir, evolui para energias emergentes, e aqui ganha poder e, o que é crucial, começa a responder à gravidade. Só no final, como poder universal, é que está, digamos, pronta a ser usada pelos arquitetos do cosmos. E o que acontece quando este poder universal é finalmente posto em ação? Bem, transforma-se em matéria. Vamos espreitar como é que essa matéria se organiza. O ponto central aqui é a universalidade. De acordo com o texto, a matéria obedece exatamente às mesmas regras em todo o lado. Um átomo num universo distante é construído com os mesmíssimos blocos que um átomo aqui, na nossa galáxia. As leis são, portanto, consistentes. A matéria em si parece ter um ciclo de vida. Começa com as partículas mais básicas de todas, os ultimátomos, e vai se tornando cada vez mais complexa. Passa por fases absolutamente extremas dentro das estrelas. Organiza-se nos átomos que conhecemos, forma as moléculas que nos formam aqui na Terra e pode até terminar como matéria superdensa no interior de estrelas mortas. Já vimos a escala cósmica? Agora vamos fazer exatamente o oposto. Vamos dar um zoom, mas um zoom profundo até ao coração da matéria, até ao próprio átomo. Parem um segundo para pensar nisto. Um átomo é, na sua esmagadora maioria, espaço vazio. Tal como o nosso sistema solar, a distância relativa entre o núcleo e os eletrões é tão vasta quanto a que separa o Sol dos planetas. É uma perspectiva absolutamente incrível sobre a estrutura daquilo que achamos ser sólido. E agora, um facto fascinante. O número 100, que aparece em dois contextos cruciais. É o número máximo de elementos atômicos que podem existir num universo local. E, numa escala completamente diferente, é o número exato de partículas primordiais, os tais ultimatons, que se juntam para formar um único eletrão. Coincidência? O texto sugere que não, que há aqui um design decimal fundamental. O ultimáton é como se fosse a peça de Lego mais pequena e fundamental do universo. É a primeira manifestação de energia que pode ser efetivamente medida. E são precisas 100 destas pequenas esferas de energia para criar a primeira partícula que reconhecemos, o eletrão. A matéria, tal como a conhecemos, começa exatamente aqui. E isto leva-nos a um paradoxo clássico da física, certo? Como é que o núcleo de um átomo, que está cheio de prótons que se repelem violentamente uns aos outros, não explode? A gravidade é demasiado fraca a esta escala para o conseguir. Tem de existir outra coisa, uma espécie de cola incrivelmente forte a mantê-los juntos. A resposta, de acordo com este documento, é um mesotron, e a sua função é simplesmente fascinante.
não é uma cola estática. É um transportador de energia dinâmico. Ele força os prótons e os neutrões a trocarem de identidade a uma velocidade alucinante. E é essa dança constante que neutraliza a repulsão e mantém o núcleo estável. Já viajamos desde a fonte cósmica até ao núcleo do átomo. Agora, a questão final. O que é que governa este sistema todo? Este sistema tão complexo e tão ordenado? E esta é a conclusão do documento. A realidade não é vista como um acaso. É descrita assim como um mecanismo preciso, mas um mecanismo que foi projetado e que é gerido por uma inteligência. Neste modelo, a física é a ferramenta, mas a mente é a engenheira por trás de tudo. E essa mente não é estática, é criativa e tem um propósito. Vemos aqui uma tendência constante para criar, para organizar, para evoluir em direção a níveis cada vez mais altos de sabedoria e de espiritualidade. A evolução, neste contexto, não é cega, é guiada. E isto resume tudo numa hierarquia muito clara. O espírito é quem concebe o plano, o arquiteto, a mente é quem o executa, o construtor, e o universo material, bem, o universo é o edifício que resulta desse trabalho. Energia, matéria e mente, todas interligadas numa ordem muito específica. E terminamos com esta pergunta para a reflexão. Se o universo funciona, de facto, como um mecanismo perfeito, será que a sua própria perfeição acaba por esconder a mente do seu Criador, fazendo-o parecer automático? Ou, pelo contrário, será essa mesma perfeição a maior prova da sua existência? A fonte apresenta a sua visão, claro, mas a reflexão final, essa fica para cada um de nós.